uma terra onde o tempo passa lentamente, permitindo-lhe saborear cada momento de paz. A suave luz dourada do sol espalha-se, trazendo consigo o sopro dos templos antigos e o riso genuíno das pessoas. No meio do vasto mundo, a Tailândia surge como um lugar para respirar. Templos tranquilos que preservam a história. Florestas verdes frescas que convidam à exploração e ilhas azuis que nos lembram a liberdade simples. Aqui, a beleza não está no glamour, mas no familiar. Os sinos do templo pela manhã. O leve aroma de curry nas ruas e o momento em que você toca uma herança viva através dos séculos. Esta viagem não é apenas sobre viajar, mas sobre sentir verdadeiramente. Deixe seu coração guiar o caminho, permitindo que as coisas simples despertem a alegria dentro de você. Bem-vindo à Tailândia. Chiang Mai. A cidade velha de Chiang Mai é o ponto de partida para uma viagem que toca a alma da Tailândia. Fundada em 1296, é como um museu vivo do antigo reino de Lana. Mais de 700 anos depois, as paredes de tijolos vermelhos cobertas de musgo e os fossos tranquilos permanecem como um abraço eterno, abrigando uma cultura que é ao mesmo tempo humilde e orgulhosa. Seguindo o caminho histórico das muralhas da cidade, a paisagem natural de Chiang Mai se revela com vales verdejantes e cadeias de montanhas envoltas em névoa. Em meio a essa natureza intocada, os elefantes emergem como símbolos do poder do norte. Embora agora existam apenas cerca de 4.000 elefantes em toda a Tailândia, Chiang Mai é o seu maior lar, onde a maioria das áreas de conservação está concentrada para que esses antigos reis da floresta possam ter sua liberdade de volta. Todos os dias, essas criaturas, cuja expectativa de vida é equivalente à dos seres humanos, passam até 16 horas desfrutando das riquezas da mãe natureza, consumindo uma enorme quantidade de vegetação equivalente a 10% do seu peso corporal. Observá-los tomando banho tranquilamente é um momento em que entramos em contato com a conexão mais pura, onde os seres humanos aprendem a curar os animais sagrados que acompanham a história da Tailândia há milhares de anos. A alma desta terra não reside apenas nas suas vastas florestas, mas também se cristaliza no seu sistema de mais de 300 templos antigos de estilo Lana. Acima de tudo, liderando o caminho para os corações devotos, está Wat Phra That Doi Sut Hep.
Subindo 309 degraus do dragão Naga, os visitantes se encontrarão em um reino transcendente, onde o som dos sinos de vento se mistura com cantos solenes, acalmando todas as preocupações mundanas. A cada amanhecer, a visão de grupos de monges vestidos com túnicas laranja caminhando silenciosamente descalços pelas ruas na cerimônia de esmolas não é apenas uma bela tradição cultural, mas também uma lição de desapego e gratidão, onde as fronteiras entre quem dá e quem recebe se confundem em reverência. Os visitantes vêm aqui não apenas para apreciar a paisagem, mas também pela rara oportunidade de participar de sessões de conversa com monges para aprender sobre a filosofia de vida, ou para se refugiar no espaço tranquilo do Wat Umong para experimentar a meditação em meio a túneis subterrâneos. A viagem em Chiang Mai atinge seu auge na noite de Ipeng, quando dezenas de milhares de lanternas voam alto no céu, transformando-se em uma galáxia brilhante carregando desejos e esperanças. Após esses momentos sublimes, o sabor rico de uma tigela de macarrão tradicional, khao soi, será a parada final para suas emoções. O curry picante se mistura com o macarrão de ovo rico e amanteigado, encapsulando todo o sol, o vento e o espírito generoso do povo das terras altas do norte, deixando um sabor inesquecível de uma Chiang mais gentil, mais profunda. Do Inthanon, apelidado de telhado da Tailândia. Do Inthanon não é apenas uma montanha A2, 565 metros acima do nível do mar, mas também um ecossistema magnífico onde você pode tocar as nuvens e sentir o frio entorpecente que é muito raro em um país tropical. Localizado dentro de um parque nacional com mais de 482 quilômetros quadrados. Este pico montanhoso faz parte da majestosa cordilheira do Himalaia, ostentando uma biodiversidade surpreendente com espécies raras de aves e vegetação temperada que permanece exuberante e verde durante todo o ano. A característica mais emblemática aqui são os dois pagodes simétricos, Naf Ametinidon e Nafa Phonphumiciri, construídos para homenagear o rei e a rainha com uma arquitetura moderna que combina pedra e vidro, rodeados por jardins temperados coloridos em uma atmosfera enevoada. As aldeias dos Karen brancos ficam nas profundezas do Vale do Inthanon, representadas pela aldeia de Mae Klang Luang. Aqui, a vida gira em torno dos magníficos campos em socalcos que mudam de cor com as estações, verde exuberante em agosto a setembro e amarelo dourado brilhante no final de outubro. O povo Karen aqui é mestre em agricultura sustentável. Eles não apenas cultivam arroz, mas também cultivam café arábica premium nas encostas sob a copa da floresta. Visite uma típica casa palafita e você verá mulheres tecendo diligentemente brocados requintados com padrões que simbolizam montanhas, florestas e rios,
Em particular, o sabor do café torrado à mão no fogão em brasa, juntamente com as histórias sobre os costumes de adoração aos deuses da floresta e da água, ajudarão você a sentir a forte conexão espiritual entre os seres humanos e a natureza. Por outro lado, as aldeias dos Hmong, como Ban Hmong Kun Klang, são vibrantes, com jardins de flores temperadas e vastas fazendas de morangos. As vestimentas do povo Hmong em Chiang Mai são incrivelmente elaboradas, com bordados feitos à mão, retalhos de tecido e deslumbrantes trabalhos em prata, refletindo uma cultura dinâmica e esteticamente rica. Chiang Rai. Continuando nossa jornada para o norte, chegamos a Chiang Rai, uma terra de extremos arquitetônicos hipnotizantes. Aqui, as emoções são guiadas por dois tons completamente contrastantes, mas unificados, dentro de uma profunda filosofia de vida. A primeira parada é Wat Hong Kun, Templo Branco. O templo parece branco puro, brilhando à luz do sol graças a milhares de pequenos fragmentos de espelho, como um palácio de gelo saindo de um reino encantado. No entanto, para tocar essa beleza pura, você deve atravessar uma ponte assustadora. Abaixo estão milhares de mãos se estendendo do inferno, simbolizando a ambição e o desejo humanos. Essa imagem serve como um lembrete comovente. Devemos aprender a deixar de lado as distrações para encontrar paz e salvação em nossas almas. Em contraste com essa brancura brilhante está o Museu Ban Dam. Se o Templo Branco simboliza um paraíso resplandecente, a Casa Negra exala um ar de mistério e solenidade, com suas casas de madeira pretas como azevite, exibindo ossos e peles de animais. Esses dois marcos são como os dois lados de uma moeda, juntos contando a história do ciclo da vida e da morte, entre a beleza pura e a dura sobrevivência da natureza. Deixando para trás esses espaços filosóficos, a viagem continua para o norte para desvendar os segredos históricos do Triângulo Dourado. Onde o lendário rio Mekong divide as fronteiras da Tailândia, Laos e Myanmar. Esta terra já foi um ponto nevrálgico para o turbulento tráfico transnacional de ópio no passado. Hoje, sob a névoa que envolve o grande rio, o Triângulo Dourado não é mais um reino das trevas, mas um museu histórico vivo. Parado na junção dos rios, percebe-se claramente a estranha convergência desta região fronteiriça, onde os traços turbulentos da história recuaram, dando lugar à tranquilidade e às histórias de uma era de agitação.
Ayutthaya aninhada, pacificamente ao longo do rio Chao Phraya. A antiga capital de Ayutthaya permanece como uma testemunha eterna, preservando o capítulo mais glorioso de um império que outrora governou o Sudeste Asiático. Reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco desde 1991, é uma convergência de ruínas silenciosas, de tijolos vermelhos e da vitalidade duradoura do tempo. O centro das contemplações é o Wat Mahat, onde a cabeça de Buda em pedra é abraçada pelas raízes de uma antiga figueira de Bengala. Esta combinação milagrosa de linhas esculturais e poder natural criou um símbolo duradouro de tranquilidade e permanência. Dando continuidade a esse fluxo histórico, as torres elevadas de Wat Chai Watthanaram se erguem orgulhosamente à beira do rio. Apesar de terem suportado a violenta turbulência da guerra, a aura majestosa das colossais estátuas de Buda ainda exala uma postura serena e controlada, lembrando-nos de uma era de ouro de prosperidade global. Em meio a este espaço tingido pelo passado, a natureza ainda se ergue silenciosamente com grande força. Ao longo dos canais que circundam a antiga capital, o aparecimento do lagarto monitor, predadores oportunistas com a capacidade de farejar presas com suas línguas sensíveis e bifurcadas, é prova de vitalidade duradoura. Eles não apenas nadam habilmente para caçar peixes, mas também estão prontos para inflar a garganta e chicotear a cauda com força para defender seu território, tornando-se os novos reis que prosperam livremente sobre os alicerces da antiga dinastia. Para concluir esta viagem nostálgica, nada é mais satisfatório do que saborear uma tigela de rico mituian. Com seu caldo de ervas característico, este prato, outrora vendido em barcos antigos, não é apenas um símbolo culinário, mas também encapsula o espírito do rio e a hospitalidade do povo da antiga capital. Lopburi. Deixando para trás a tranquilidade das ruínas de Ayutthaya, a viagem nos leva a Lopburi, uma terra de extremos estranhos. Este é um lugar onde a história antiga não repousa tranquilamente em um museu, mas é intrigantemente invadida pela agitação de milhares de macacos de cauda longa. O ponto focal dessa convergência é Phra Prangsam Yot, um templo hindu do século XIII com 3 torres robustas de arenito. Os degraus cobertos de musgo não são mais domínio dos reis, mas se tornaram território livre dos macacos. Eles escalam esculturas antigas, trabalham juntos para caçar comida dos turistas e até organizam guerras de gangues para disputar território bem no meio da agitada cidade. Os habitantes locais consideram os macacos descendentes do deus Hanuman e símbolos de boa sorte. Então, para honrar essa estranha coexistência, o Festival dos Macacos é realizado anualmente com banquetes luxuosos reservados para esses hóspedes especiais.
Em contraste com essa agitação, está o silêncio orgulhoso do palácio do rei Narai. Esta estrutura do século XVII é uma mistura única de arquitetura tailandesa e ocidental, evidência de um período glorioso de diplomacia quando Lopburi era a segunda capital do reino. A solenidade da pedra antiga gradualmente dá lugar a uma nova vida quando o inverno chega aos campos de Khao Chin Lai. Ao pé de majestosas montanhas de calcário, milhões de girassóis florescem simultaneamente, criando um vasto mar dourado que se estende até o horizonte. Essa paisagem resplandecente não só traz prosperidade econômica, mas também simboliza a vitalidade feroz e eterna da Tailândia Central. Bangkok. Mais do que apenas uma cidade, Bangkok surge como uma sinfonia vibrante, onde valores antigos e vida moderna se entrelaçam a cada respiração. Bangkok desempenha o papel principal na Tailândia, já que a cidade sozinha contribui com quase 50% do PIB do país, criando uma posição econômica e política avassaladora em comparação com outras localidades. É uma mega cidade financeira com uma densa concentração de empresas multinacionais, um mercado de ações movimentado e um dos sistemas de infraestrutura de varejo mais luxuosos da Ásia, tornando-a a porta de entrada mais importante para o capital no Sudeste Asiático. Às margens do pitoresco rio, o Atarun se ergue como um símbolo orgulhoso da capital. A torre central imponente, incrustada com milhões de peças de porcelana multicoloridas, reflete a luz do sol como um diamante gigante emergindo da água. A estrutura não é apenas uma obra-prima arquitetônica meticulosa, mas também um farol espiritual, mantendo a alma da cidade calma em meio à agitação da vida. Saindo do rio principal, tocamos a alma de uma Veneza oriental, no mercado flutuante Dam Nguyen Saduak. Esta cena vívida preserva séculos de civilização ribeirinha com barcos de madeira carregados de produtos locais. A agitação dos compradores e vendedores em meio aos canais cria um contraste poético com os arranha-céus, testemunhando a vitalidade duradoura do povo tailandês contra o fluxo do tempo. Deixando para trás a agitação do comércio, o mundo natural se abre bem no coração da capital, no Safari World. Cobrindo uma área de mais de 80 hectares, ele abriga mais de 50 mil animais raros. O destaque é o Safari Park, onde as fronteiras entre os seres humanos e a natureza se confundem.
sentado em um veículo que o leva diretamente ao território de feras ferozes. Você encontrará majestosos tigres de Bengala e orgulhosos leões africanos vagando livremente. Observar milhares de criaturas sobrevivendo nas pastagens artificiais não é apenas uma experiência visualmente deslumbrante, mas também um lembrete profundo de nossa responsabilidade de preservar a biodiversidade do planeta. À medida que a escuridão cai, a energia de Bangkok não desaparece, mas se desloca para o bairro antigo de Yaowarat, Chinatown. Sob os letreiros de neon deslumbrantes, a comida de rua se torna uma forma de arte distinta, desde os sabores ricos do Pad Thai até o aroma perfumado dos frutos do mar grelhados. Yaowarat não é apenas um paraíso culinário, mas também o lugar onde a fusão das culturas tailandesa e chinesa é mais vividamente sentida, onde os segredos tradicionais continuam a alimentar a vida noturna interminável da Cidade dos Anjos. Kanchanaburi. Deixando para trás a agitação de Bangkok, Kanchanaburi abre um novo capítulo cheio de orgulho com suas vastas florestas primitivas e evidências marcantes da sobrevivência humana. Escondida entre camadas de floresta antiga, Erawan Falls aparece como uma bela faixa de seda verde jade. A água cai em cascata por 7 camadas de calcário, criando piscinas naturais cristalinas sob a copa de árvores antigas. No nível mais alto, a cachoeira esculpe no espaço a forma do mítico deus elefante Erawan, evocando uma sensação de espiritualidade mística. Conquistar esses níveis da cachoeira não é apenas uma jornada, mas uma comunhão pura com o sopro primordial da Mãe Terra. Seguindo o fluxo da água das terras altas, o rio Kwai serpenteia ao pé de montanhas íngremes de calcário, alimentando um ecossistema vibrante. A vida aqui está entrelaçada com casas flutuantes simples, jangadas, que vagam preguiçosamente ao longo das margens, testemunhando a notável adaptação da humanidade à natureza selvagem. Do amanhecer brilhante ao crepúsculo enevoado, este grande rio é tanto uma linha de vida para o transporte, quanto um refúgio para os valores culturais locais simples, fluindo pacificamente através de uma história turbulenta. No entanto, o peso do tempo só realmente para na Hellfire Pass e na Death Railway. Os penhascos de calcário, esculpidos à mão, testemunham um período sombrio, em que cada trilho colocado estava encharcado com suor e lágrimas humanas. Em particular, a ferrovia sinuosa ao longo do precipício Tam Krasai não é apenas uma dolorosa proeza de engenharia, mas também uma lembrança eterna da força de vontade humana. De pé na ponte de aço,
observando a água fluir silenciosamente. Toca-se um espaço cheio de reverência, onde as feridas do passado foram agora abraçadas e curadas pela natureza, honrando assim o valor inestimável da paz. Pattaya despedindo-se da trágica história de Kanchanaburi, a viagem continua para o leste para tocar a brisa salgada de Pattaya. O ponto de contato espiritual mais profundo aparece bem à beira da água, o Templo da Verdade. Toda essa imponente estrutura é feita inteiramente de madeira, sem um único prego de metal. Um desafio espetacular ao tempo e à corrosão do sal marinho. Os relevos intricados aqui contam as origens do universo e a impermanência da vida humana de acordo com a filosofia hindu. Em pé no meio do espaço preenchido com o aroma da madeira e o som das ondas batendo, sente-se claramente a conexão sagrada entre o conhecimento antigo e a vasta realidade. Deixando para trás o som das ondas e seguindo para o interior, chegamos a Nong Nuch, um dos mais belos jardins botânicos do mundo. Aqui, a arte do paisagismo transformou vales verdejantes em jardins épicos, recriando com orgulho a arquitetura da França à Itália. A característica mais impressionante é o vale gigante dos dinossauros escondido entre as árvores estranhas. Este não é apenas um jardim, mas uma lição visual sobre a história da vida e o ciclo incessante da criação ao longo de milhões de anos. Em busca da autenticidade pura, os barcos saem do porto e seguem direto para a ilha coral Koh Larn. Em contraste com o ritmo frenético da vida na cidade, há um ambiente espaçoso com águas cristalinas e recifes de corais vibrantes escondidos nas profundezas. Ao mergulhar no colorido mundo subaquático, você entra em contato direto com a abundância e a tranquilidade do mar. Koh Larn é o lugar perfeito para deixar suas preocupações para trás, onde você pode retornar a um estado de liberdade no vasto oceano. Koh Phi Phi. No meio do azul profundo do mar de Andaman, Koh Phi Phi parece um paraíso na terra, onde penhascos de calcário imponentes abrigam um ecossistema marinho mágico e lendas incalculáveis. A peça central do arquipélago é Maya Bay, uma pequena baía cercada por 3 lados por penhascos imponentes que chegam a atingir 100 metros de altura. As águas cristalinas refletem os vibrantes recifes de corais, criando uma cena surreal que confunde a linha entre a realidade e o sonho. Além da beleza tranquila da superfície, sob os recifes de coral, existe um mundo dramático e selvagem.
Este é o domínio do tubarão de Ponta Negra, um predador elegante e poderoso. Eles patrulham os leitos de corais rasos, executando caçadas rápidas nas águas azuis para manter o delicado equilíbrio do oceano. Nas profundezas das imponentes falésias de calcário de Koh Phi Phi, fica a Caverna Viking, um espaço espiritual imbuído da mística do tempo. Dentro da caverna, murais antigos retratando navios milenares parecem reter o fôlego de marinheiros e piratas de séculos passados. Essa marca histórica continua a ressoar na vida contemporânea através da busca do ouro branco pela população local. Bem aqui nesta caverna, os coletores de ninhos de pássaros precisam arriscar suas vidas em andaimes de bambu frágeis, precariamente empoleirados nas altas falésias. Sua coragem e fé feroz diante da natureza hostil não são apenas um meio de subsistência, mas também criam uma profundidade cultural fascinante que completa a beleza imaculada desta ilha. Phuket surge como um final brilhante, onde o esplendor da natureza se mistura com uma rica profundidade cultural, criando um destino que é ao mesmo tempo contrastante e hipnotizante. O destaque mais impressionante é o Cabo Fromtep, onde penhascos íngremes se projetam para o mar aberto. Parado aqui ao entardecer, você testemunhará o sol se pondo gradualmente, pintando o vasto mar de Andaman de dourado em uma atmosfera de tranquilidade absoluta. Deixando para trás os penhascos salgados do mar e aventurando-nos mais profundamente na ilha, encontramos o Parque Nacional Khao Phraya, lar da última floresta tropical virgem remanescente de Phuket. Em meio ao rugido da cachoeira Bang Pai, ouve-se o chamado dos gibões de mãos brancas. Aqui, um projeto de reabilitação de gibões ajudou indivíduos que antes eram caçados a retornar aos seus instintos selvagens. Observá-los balançando livremente pelas árvores altas é uma lição valiosa sobre os esforços da humanidade para curar e preservar a natureza. Subindo pela copa verdejante até o topo da colina Nakert, surge a estátua de mármore branco do Grande Buda, com 45 metros de altura, brilhando à luz do sol como um símbolo de proteção e serenidade. Deste ponto de vista solene, toda a bela ilha se revela com uma abertura ilimitada. Bem ao pé da colina está um mundo completamente diferente. A cidade velha de Phuket. Este lugar cativa os visitantes com sua arquitetura sino-portuguesa única, com fileiras de casas centenárias revestidas de cores pastéis e janelas intricadamente esculpidas. Em meio ao ritmo moderno da vida, os templos da comunidade chinesa ainda exalam fumaça de incenso, criando uma atmosfera solene e nostálgica.
A Cidade Velha é um testemunho vivo da fusão cultural entre as influências tailandesas, chinesas e ocidentais, onde cada esquina conta uma história da identidade diversificada e inconfundível da ilha.